Telespectador amigo, um grande abraço para vocês. Estamos chegando com o nosso programa, o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós. Olha, é uma felicidade muito grande saber que você está do lado de lá. Tomara que você tenha tido uma semana extraordinária, sensacional. Tomara que você tenha descansado bastante, tenha acompanhado o seu time de futebol aqui e que você tenha tido realmente um fim de semana programado e que ele tenha acontecido do jeito que você programou. Agora vamos encarar esta, porque ela promete, principalmente em termos de futebol, do nosso esporte rei. Temos o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem Copa do Brasil e o Atlético vai arrumando a sua equipe para a Libertadores. O jogo desta noite, você que está nos acompanhando agora, na parte da tarde, muito boa tarde para você. Você que está à noite, muito boa noite para você, na nossa reprise. Você que está nos vendo na reprise à noite, você até já sabe do resultado do Atlético. Você já sabe do resultado do Atlético. A gente aqui também já sabe, só que a gente não pode falar sobre o resultado do Atlético. Pode até falar alguma coisa alusiva a Atlético, e nós vamos falar muito, mas o jogo especialmente o jogo, a briga de galos, a gente não vai poder dar a você da reprise. E a gente tem muito telespectador acompanhando a gente às 22h30, mas é muito, com força. É uma audiência fantástica, às 22h30. Então, se você estranhar, você vai entender. Desse jogo a gente não pode falar, porque o nosso programa ele teve origem às 12h30 desta segunda-feira. Mesmo para você que está nos acompanhando pela madrugada. Gente, como tem gente nos acompanhando pela madrugada. Eu encontrei, vou até pegar meu celular aqui, porque eu vou achar daqui a pouco, eu encontrei duas senhoras no supermercado, maravilhosas, que fizeram questão de me parar, conversamos um longo tempo. Uma delas está com 90 anos, maravilha, e não perde o nosso programa. Ela vê o programa de origem, quando dá, ela vê a reprise, quando não vê o programa da hora do almoço, ela vê a reprise, quando não vê a reprise, ela vê a madrugada, a dona Antonieta, 90 anos, o marido dela também tem 90 anos, casal com 90 anos, marido e mulher, 90 anos. E a filha dela também, que estava nesse supermercado, me contou a história dela com o futebol atleticana e como ela gosta do nosso programa, Daqui a pouco vou dar os nomes, tudo direitinho. Então isso aí só fortalece a gente. Isso aí só faz com que a gente tenha mais tranquilidade e tenha muito mais vontade, compromisso fechado, compromisso velado de fazer para você sempre o melhor. E o nosso programa tem como característica, e você já sabe disso, não ter muitas imagens. A gente tem gols, mas sem muitas imagens de treinamento, departamento médico. O nosso programa, ele fica mais com a conversa, a prosa, a discussão. E aqui cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha e, por estar ancorando o programa, eu nunca vou pedir para A, B ou C falar, fala isso, fala sobre isso. Não. Aqui todo mundo fala o que quer. Aquilo que ele quer falar, ele fala. Eu só fiz o pedido uma vez, no final do ano passado, para não falar do América, porque o América não estava merecendo pela sua conduta com a imprensa, em especial comigo. Voltamos a falar do América, infelizmente a gente só fala do América aquilo que o torcedor não gostaria de ouvir. Mas aqui a gente também não tem como princípio falar aquilo que você quer ouvir. Não só você, telespectador, mas principalmente você, técnico, comissão técnica, jogadores, diretores, os torcedores como telespectador. A gente fala aqui aquilo que você precisa ouvir. Dentro da nossa ótica, nós também não somos os donos da verdade. Aqui a gente erra igual todo mundo. Igual todo mundo. Eu falo uma coisa aqui, posso estar discutindo e defendendo, como o Maurílio falou outro dia, que eu defendo com a verbe do Dr. Alberto Teixeira, né, Maurílio?
defendo. Eu poderia ser um advogado, né, Maurício? Ou um pastor, quem sabe, né? Você tem a matéria-prima. Então, ou um pastor, quem sabe. Então a gente defende aqui, mas defende de uma maneira que acaba convencendo aqueles que, às vezes, eles estão meio desligados, não acompanharam, e a maneira como a gente defende, eu em especial, eu defendo, a maneira como eu defendo o meu ponto de vista, às vezes convence o telespectador e eu estou errado. Já aconteceu várias vezes. E eu estou errado. Infelizmente, mas a gente faz o possível para estar sempre certo, correto, dentro do que manda o figurino. No jogo de ontem, América e Cruzeiro, foi uma pena que o América não entendeu ainda que jogando com Cruzeiro e com o Atlético na Independência, o América poderia ter solicitado 2.000 ingressos, 3.000 ingressos e abrir mão, no caso de ontem, para o Cruzeiro, do restante. E a Polícia Militar estaria dividindo, não teria nenhum problema. O América daria conta de ficar exatamente pela rua Pitangui, aquele lado em frente às cabines, todo ele exclusivamente para a torcida do América, ia sobrar muito lugar. E o Cruzeiro, ou o Atlético, mas ontem o Cruzeiro, ocupar Ismênia Tunes inteirinho e atrás do gol, que fica na parte fechada. Nós tivemos 13.000 pagantes, mas na hora que eu cheguei no estádio, o volume de torcedores do Cruzeiro, fora e sem ingresso, e não tinha ingresso para vender, o volume de torcedores do Cruzeiro era uma coisa espantosa. Eram muitos torcedores sem ingresso. E, inclusive, no gol do Cruzeiro, foram pegos os torcedores do Cruzeiro na torcida do América. Até houve briga. O cara quer ver o jogo, quer ver o jogo dele. Pena que ele esqueceu e vibrou. Vibrou na hora, comemorou o gol na hora. Mas ele não tinha como. Não tinha ingresso para ele. E se o América quisesse ganhar dinheiro, olha, o Independência tem 22.000 lugares. A gente vai ficar com 20, a gente vai ficar com 2.000. Cruzeiro, 20.000 ingressos para você. Atlético, 20.000 ingressos. Quando que o América vai pensar grande? Quando que o América vai pensar grande? Quando que o América vai entender que ele precisa pensar grande? Quando? Sobre o jogo. Jogo que eu vi e que é opinião minha. Com 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro poderia ter matado o jogo. Ele foi fazer o gol aos 26, se não me engano. 26, 25? 18. Foi 18. Porque eu faço questão, eu misturo. Com 18 minutos, ele fez o gol. Mas com 20 minutos, ele poderia ter matado o jogo. Matado, que eu digo, poderia sair para o intervalo com no mínimo 3-0. No mínimo 3-0. Mas não saiu. Não saiu. Depois o Cruzeiro caiu, o América subiu, o América jogou, o América mereceu fazer gols, só não fez porque o Rafael foi de extrema qualidade, teve extrema habilidade, foi um baita de um goleiro e evitou que o Cruzeiro sofresse o empate. Agora, se você me perguntar, e eu vou responder, a vitória foi justa? Absolutamente justa. Justíssima. Se tivesse que acontecer um vencedor, e aconteceu, teria que ser sempre o Cruzeiro. Sempre o Cruzeiro. Justíssima a vitória. Porque quando terminou o primeiro tempo, eu disse, a vitória foi justa, mas o placar foi injusto. Placar de 1-0, injusto. Tinha que ser 3-4-0. E não foi. E no segundo tempo, o América melhorou, teve chance, mas foi incompetente, como sempre, para fazer o gol. E o técnico do América fica transferindo responsabilidade. Viu, senhor Anderson? Não foi o árbitro que transferiu responsabilidade para o assistente, não. Você que vem transferindo responsabilidade para o árbitro ou para qualquer outro motivo quando o seu time perde. E a gente está sempre falando aqui, poxa, o América jogou como nunca, mas ele perdeu como sempre. Perdeu como sempre. E o Anderson falou tanta bobagem que a maior que ele falou é que ele não admite
que o árbitro não marque um pênalti quando a distância dele é de 1 metro e do assistente é de 5, 10 metros, o assistente marca e o árbitro não marca. Como você não admite? Por que você não tem que admitir nada? Nada. Você quer então que o árbitro cometa o erro, que ele seja avisado pelo assistente e ele fala assim, não vou marcar, que ele cometa o erro. O assistente está lá para isso. Está lá para isso. O assistente, o árbitro, realmente no momento do lance, não marcou o pênalti. E eu vi isso bem claro, todo mundo viu. Não marcou, mas ainda bem que ele foi inteligente, ele foi muito inteligente e humilde e acatou o aviso do seu assistente. Foi pênalti. E ele foi lá e apontou para a marca do pênalti. Ele viu o tropeço, tropeço do jogador do América, do Rafael Lima, no Sobis, e derrubou o Sobis. Só aí já era falta. Ele viu, mas a posição dele era minha. Era minha, o chefe estava lá. A posição dele era minha praticamente. Eu não vi o empurrão. Eu vi o pênalti, mas eu não vi o empurrão. E eu estava com a posição privilegiada. Foi na minha frente, a poucos metros. Eu não vi o empurrão, o árbitro pode não ter visto o empurrão também. Aí ficou a dúvida do tropeço, aquele do Neymar. A dúvida de cair e tropeçar. Mas só que o senhor Anderson, que não admite para lá e não admite para cá, esqueceu que no sábado de carnaval, o América venceu o Tombense. Houve um pênalti a favor do América que o árbitro não deu. Esse mesmo árbitro, o Cleison Veloso, esse mesmo árbitro a favor do América, ele não deu. O Osmar Camilo. O Osmar Camilo, não. Guilherme. Como é que é? Guilherme. Guilherme Dias Camilo, filho do meu querido Osmar Camilo, a quem eu estou mandando um abraço. O Guilherme Dias Camilo foi quem marcou. Foi o assistente. Ô, Anderson, foi no seu jogo. Foi na vitória da América. Você esqueceu disso? Você está muito novo para estar desmemoriado, para estar esclerosado. E você está esclerosado, está sem memória. Esse mesmo árbitro de ontem, o Cleison, não apitou o pênalti e o Guilherme Dias Camilo marcou. E ele atendeu. Ô Anderson, vai catar coquinho, vai tomar banho na soda, doutor Maurílio. Um abraço, minha gente. Eu vou mandar um abraço aqui também para 2 telespectadores que estão lá de plantão, todo dia, de manhã, de tarde e de noite, que são o Sérgio e o Rodrigo Júnior, que trabalham lá numa clínica de imagem, de exame de imagem, ali na Rua Paraíba. E também para o meu amigo Pedro Roberto Pachá. Olha, se o Cruzeiro consegue jogar com aquela volúpia, meia hora ele dá uma agulhada no América. Já nos 18 já teve tempo de fazer mais gols. Mas não existe time nenhum que faça isso. Isso aí é filosofia de jogo do técnico, que, aproveitando que tem valores individuais muito bons, ele quer logo resolver para facilitar a coisa. E foi isso que o Cruzeiro fez, impôs o jogo nos 20 minutos iniciais e até o gol marcado, nesse lance de pênalti aí que muita gente está contestando, serviu para o Cruzeiro dar uma baixada na volúpia dele. E aí o América começou a crescer, ganhar moral, começou a jogar. Porque nesses minutos iniciais ele não saiu, não soube como sair. Então, se o Cruzeiro jogar assim, ele é candidato a disputar título. Mas não vai conseguir, até porque a quantidade de jogos que o Cruzeiro está fazendo pesa na hora lá dentro de campo. E o Cruzeiro já entrou prevendo isso. Tanto que no final do jogo se via que o Cruzeiro parecia meio cansado, tanto pelo que jogou e tanto pela pressão que o América empreendeu na partida. Acho que o resultado seria normal, a vitória do Cruzeiro, mas é bom dizer que não perdeu a tradição. É clássico, dá o que falar, é técnico reclamando, é pênalti contestado, é bandeirinha interferindo. Quer dizer, faz parte
do contexto. Então, gostei do jogo. Acho que isso também não é para desmoralizar o América, não é para botar lá para baixo. E tudo está no seu lugar. Atlético Cruzeiro lá em cima, no segundo patamar, vem o América, o Caldense, o RT, até o Vila que está subindo, está tudo certo. A destacar também na partida, Afonso, eu sei que é vivido também rodado em transmissões internacionais, aquela defesa do goleiro do Cruzeiro me fez lembrar a Copa do Mundo de 1970. Do Banks, Gordon Banks. O Eduardo acho que não é nem nascido. Cabeçada no cantinho. Teve outra no Campeonato Mineiro também que eu lembrei. Foi daquele tipo mesmo, onde o goleiro contraria a lei da gravidade. Ele sai do chão e voa. Ele voou naquela bola. Um negócio assim de cinema que é para ficar guardado, porque ele é todo dia que aquilo acontece e a plástica é tão bonita. A do Pelé foi numa Copa do Mundo, a primeira transmitida ao vivo, colorido para o Brasil, e ele fez o bem. Colorizado. Não foi a cores, não. Colorizado. Né? Foi preto e branco. Depois foi colorizado. Não, eu assisti colorido. Não. A primeira transmissão a cores do Brasil foi em 1971, a minha televisão, não sei se era mais cara ou se foi contrabandeada, eu assisti a cores. A cabeçada que o Pelé deu, o Beck pegou. Isso eu vivenciei e não estou lelé não, já tem mais dessa. Então eu estou destacando isso aí, porque o Cruzeiro está com um problema positivo entre o Fábio e esse menino aí, como é o nome dele? Tafarel. E Rafael, né? O Rafael está realmente se impondo e vai ficar difícil, assim, administrar isso aí, porque o Fábio, quando se julgar em condições de jogar, ele vai reivindicar aquilo que ele saiu para se tratar, por causa de doença. Então, é um negócio positivo, mas é bom dizer que o Cruzeiro tem 2 bons goleiros. Essa defesa é para a eternidade, porque há muito tempo que eu não vejo um goleiro fazer uma defesa como essa. No mais, tudo está no seu lugar, eu acho que o campeonato vai ter Atlético e Cruzeiro, com certeza, e o resto, o América com mais um pouquinho de chance, e o resto disputando por mais 2 ou 1 vaga. Muito bem, esse é o nosso doutor Maurílio Costa. Aliás, ele falou do Pelé aí, aquele gol que o Pelé não fez, agora é um gol mais comum que existe, né? Agora todo mundo faz esse gol. Agora todo jogador faz esse gol. Eu vi uns 4 aí fazendo. Todo jogador faz esse gol. O último que eu vi foi do Dudu, em cima do Denis. O último que eu vi. A gente vai em intervalo comercial, na volta Eduardo Panzi, Flávio Carvalho, Matos Além, José Alberto e doutor Maurílio. A gente vai prosear com você, gata. Não sai daí não, fica aí, quietinho. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos.
em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Já pensou morar em Lagoa Santa? Com a MRV, morar na cidade mais charmosa da Grande BH não é um sonho, é realidade. Parque Lagoa dos Cristais, um condomínio fechado com lazer completo na região da Lagoa Central, que já é o maior sucesso de vendas. Lançamento da segunda fase com condições ainda mais incríveis. Mensais a partir de R$ 399, subsídio de até 18 mil e documentação grátis. Não perca essa chance. MRV, ligue 4004 9000. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo do jogo. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, vocês estão vendo aqui os nossos companheiros, o Maurílio, o Zé Alberto, o chefe Matsalém, o nosso Flávio Carvalho, Eduardo Panzi, e a partir de agora a gente começa a prosear. Eu vou, inclusive, pedir ao Flávio Carvalho que dê o ponto de partida, que vai ser o Cruzeiro e América, América e Cruzeiro, para que os outros entrem na conversa também e que a gente possa sentir aquilo que aconteceu. Eu dei a minha opinião, vou ouvir a dos outros com os meus pitacos de sempre, né? Eu que treinei bem, estou sempre participando. Flávio Carvalho. Um abraço, Afonso, um abraço, Maurílio, Zé Alberto, Matsalém, Eduardo Pães. Olha, o jogo de ontem, irmão, primeiro a respeito do lance do pênalti, você foi muito feliz, Afonso, porque, e muita gente até discutiu, né, que poderia haver impedimento, né, diz que o juiz poderia ter dúvida de impedimento. O lance, primeiro começou no lateral, certo? No lateral, bateu o lateral, né, e o Rafael Sobis pegou a bola, o jogador do América calçou e empurrou. O juiz pode não ter visto, mas o Bandeira viu e marcou o pênalti. O Bandeira está ali para isso, para auxiliar o juiz. Como aconteceu, o próprio Afonso disse, no jogo do América e Tombense, certo? Que o Bandeira auxiliou, certo? E marcou o pênalti. Também no jogo do Barcelona contra o PSG. Paris Saint-Germain. Não, Paris Saint-Germain, né? Quem marcou o pênalti não foi o juiz. Aquele pênalti que o Neymar bateu. O segundo pênalti. Quem marcou foi o juiz de linha. Então, o juiz está ali, ele tem aquela comunicação, e imediatamente ele fala, pênalti, acabou. O juiz vai lá e marcou. Agora, o Anderson via público e acusar, dizendo isso e daquilo. Ô Anderson, vamos parar com isso, pô. Vamos parar de transferir, como disse o Afonso, transferir responsabilidades, né? Porque o América teve ontem a melhor chance de ganhar do Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro jogou para mim 20 minutos. 20 minutos. Depois o time do Cruzeiro desapareceu. E aí o América tomou conta do jogo. E o Rafael apareceu em 3 lances importantíssimos no jogo de ontem. Mostrando o Rafael que dificilmente, né, o Fábio vai voltar a ser titular do Cruzeiro. Pelo que o Rafael está jogando. Gente, calma. É isso que eu dou. Calma. Calma, dificilmente, calma. O Fábio vai treinar normalmente, vai ficar à disposição do técnico, calma. Vocês estão apagando o que o Fábio fez lá atrás? Não. Ninguém está apagando o que o Fábio está fazendo. Eu estou falando que... É igual o Dedé daqui a pouco. Pelo que o Rafael está jogando, né? Eu acho que deve dar continuidade para ele, até porque o Rafael é um jogador bem mais novo e que pode dar muito mais para o Cruzeiro, porque o Fábio já tem 35 anos, o contrato determina. Então empresta o Fábio, vende. Empresta, vende o Fábio. Deixa eu acabar aqui, depois você fala. Aqui só vai até te ajudar aí no seu comentário. Eu até acho que o Fábio, entendeu? Ele vai entrar agora já nesses jogos. Porque o Cruzeiro tem 3 jogos agora, considerados jogos que não tem tanta importância. Então já acho que o Fábio já deve estar no time do Cruzeiro nessa próxima rodada. O Cruzeiro joga quarta-feira contra o time do Muricy e domingo contra o Tombense aqui no Mineirão. E que o jogo contra o Tombense tem a mesma importância do jogo contra o América. Exatamente. Então,
Tem importância. Tem importância, claro que tem. Esse de quarta que é um jogo que pode jogar com o Fábio. Pode jogar com o Fábio, o Dedé e tudo mais. Então, uma coisa que o Mano tem que acertar nesse time do Cruzeiro, que é urgente, mas acertar urgentemente. O Cruzeiro começa jogando, você dá a impressão que o Cruzeiro vai arrebentar, que o Cruzeiro vai fazer 4, 5, 6, 7, depois dá um branco no time, o time para. Simplesmente para. Aconteceu isso no jogo lá contra o Muricy, aconteceu isso no Campeonato Mineiro, aconteceu isso na Copa do Brasil. O Cruzeiro está jogando, joga um período e depois cai assustadoramente e dá chance para o adversário. Ontem, se o time do América fosse um pouquinho mais qualificado, coisa que o Emerson está dizendo aí, que o América está aí, é um timaço, aquela coisa toda, eu não acho nada disso não. Porque o Cruzeiro ontem deu toda a chance para que o América empatasse e até virasse o jogo. Faltou o quê? Competência ao time do América. Então, é preciso o Cruzeiro abrir os olhos, é preciso o Mano acertar esse time para que o time possa jogar, pelo menos, né? Vamos dizer aí, não digo 90 minutos, mas pelo menos aí 60, 70 minutos, um futebol, vamos dizer assim, nivelado, né? Não precisa ser naquele padrão que começou o jogo de ontem e nem muito naquele que terminou no jogo de ontem. O Cruzeiro tem que abrir o olho, porque quando pegar um adversário mais qualificado e se fizer o que fez ontem, o Cruzeiro vai perder jogo. Muito bem. Então, eu penso isso. O placar, para mim, foi justo, o pênalti existiu, o Bandeira tinha todo o direito de avisar o árbitro, foi pênalti, e o árbitro foi correto e marcou o pênalti. Ok, doutor Flávio Carvalho, apenas lembrando, porque a notícia saiu ontem, foi assim a renovação do contrato do Judivan por mais 2 anos, até o final de 2020, isso é para quem? Essa surpresa é para quem não conhece o presidente do Cruzeiro, Giovanni Pinto Tavares. Para quem conhece, isso é absolutamente normal no cotidiano dele, na vida dele. Para quem conhece o doutor Gilvan, sabe do coração dele, da responsabilidade e do reconhecimento. Então, para mim, nada de anormal. O Gilvan fez aquilo que o coração dele mandou fazer e ia mandar. É bom lembrar só que o Judivan foi operado de novo, né, nesse fim de semana. Problema na patela. Hein? Agora na patela. Exatamente. Né? É um jogador que tem muito futuro pela frente, se contundiu na seleção brasileira e depois acabou aí tendo problema. Isso aí é que é o problema, contundiu na seleção brasileira. A CBF deveria ajudar. Eduardo. Um abraço a todos. Eu acho que ele tinha um grande futuro pela frente, né? Para ser mais realista. É complicada a situação e o cara que quebrou ele covardemente continua jogando bola. Né? Não teve nenhum tipo de suspensão. Eu concordo em quase tudo que o Flávio falou. Realmente eu tenho visto o Cruzeiro da mesma maneira dele. Mas eu acho que é muito mais, Flávio, essa questão do Cruzeiro começar intenso, marcar o gol e dar uma recuada. Eu acho que isso é um estilo de jogo do Mano Menezes. E fazem de acordo com o adversário. Eu não vi o Cruzeiro fazendo isso, por exemplo, contra o Atlético, na Primeira Liga. O Cruzeiro fez 1-0 e continuou em cima. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3. Eu não vi o Cruzeiro jogando dessa maneira, por exemplo, na Copa do Brasil e alguns jogos. Em Volta Redonda ele até fez. Ele abriu o marcador e ficou esperando Volta Redonda, mas nos outros não. O Cruzeiro fez e continuou em cima. Ontem, contra o América, realmente, os 20 primeiros minutos do Cruzeiro foram intensos. O Cruzeiro criou oportunidades, poderia sim ter feito 2, poderia sim ter feito 3. Mas a partir do momento que fez aquele gol de pênalti, e o pênalti eu não vou nem discutir, para mim o pênalti foi muito claro, o árbitro acertou, se demorou para marcar ou não, não interessa, o que interessa é que ele acertou na marcação. Ele poderia não ter demorado e ter marcado nada, deixado o lance correr, aí seria um erro. Então eu não vou discutir a marcação do pênalti, o pênalti foi claro, foi bem marcado, e o Cruzeiro merecia 1-0 naquele momento. A partir do instante que o Cruzeiro fez 1-0, ele deu campo para o América, deu a bola para o América, toma, a bola é sua, você vai vir, eu vou ficar aqui te esperando e vou sair na boa. Só que a partir do momento que o Cruzeiro faz isso, ele assume um risco. E ontem ele assumiu um risco muito grande. Por quê? Porque o Cruzeiro não jogou bem daí em diante, não estava bem. O Mano falou, colocou a desculpa do Mano, não vou chamar de desculpa, mas pode ser que ele tenha a razão dele, foi que faltou perna. Na entrevista coletiva ele falou isso. Ora, mano, o Palmeiras jogou no final de semana passado, sem ser esse agora o outro. Meio de semana teve um jogo complicadíssimo pela Libertadores da América, não foi o Muricy de Alagoas. Foi o Tucumã pela Libertadores jogando na Argentina. E depois pegou o São Paulo no Clássico e deu um passeio. O Palmeiras também tinha tudo para dar essa desculpa de faltou perna. E tá vindo de jogos atrás de jogos.
Então, menos. E o Cruzeiro tem mesclado times, não tem essa desculpa de cansado, não. Essa desculpa para mim não cola. Foi o seu estilo de jogo, de fazer um gol e recuar, é que fez com que o Cruzeiro corresse riscos. E aí eu vou entrar no comentário do Afonso, que eu acho que ele usou 2 pesos e 2 medidas no comentário dele. Quando ele fala que o Cruzeiro poderia ter feito 3 e o placar foi injusto no primeiro tempo, que era para ter sido 3, e que depois o resultado do jogo não foi injusto, porque o América foi incompetente, não tem empatado. Ora, o Cruzeiro também foi incompetente ao errar 2, 3 gols no primeiro tempo. Mas fez um. Do mesmo jeito que o América não conseguiu fazer um gol, o Cruzeiro foi incompetente. Então, injustiça por injustiça não existe. Não, o Cruzeiro não fez 3-0 porque foi incompetente. Mas então tem que usar a palavra também pro primeiro tempo do Cruzeiro. Poderia ter feito 3? Poderia, mas foi incompetente, fez 1. E o América no segundo tempo poderia sim ter empatado o jogo. Para mim o América não foi incompetente. Competente foi o Rafael, que fez um baita segundo tempo. A defesa dele aqui foi discutida no primeiro bloco, a grande defesa. Ora, o América tentou, chegou muito próximo do gol, mas lá tinha um goleiro que salvou. Então, vamos olhar as coisas para os dois lados do mesmo peso. Eu não gosto de falar de injustiça, não. Para mim foi justo porque o Cruzeiro ganhou o jogo. Simples. Eu acho que, respeitando o Eduardo, eu acho que o Cruzeiro foi competente porque ganhou. Ele pode ter sido incompetente porque a vitória podia ser de 4, 5-0, ou 5-1, ou 6-1, poderia ter sido. Mas ele foi competente porque ganhou. O América foi incompetente porque não conseguiu nem empatar. A incompetência do América para mim está aí. Eu só abraçando a dona Maria Antonieta, de 90 anos, o senhor José Ribeiro, que é o marido dela, também de 90 anos, e a dona Maria Helena, que é a filha do casal. Grande abraço para a dona Antonieta, o senhor José Ribeiro, com quem eu encontrei no supermercado, e a dona Maria Helena, que são telespectadoras do nosso programa. Muito obrigado, de coração. Você acha mesmo que o placar do jogo ontem poderia ter sido 5-6-1 para o Cruzeiro? Não, eu estou dando agora, eu estou avançando um pouco. No primeiro tempo poderia ter sido 3-0 tranquilamente. Até eu faria. Mas o Cruzeiro foi incompetente. Até eu faria. Estou dizendo para você, o Cruzeiro poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo, porque teve gol que até eu faria. Eu concordo com isso, eu só discordei de você usar a palavra incompetência só para o América e para o Cruzeiro infelicidade. Não, eu vou voltar então. O Cruzeiro foi competente porque ganhou o jogo. Sim, aí eu concordo. O América foi incompetente porque perdeu o jogo. Aí eu concordo. Então, está do mesmo tamanho. Não está. Matusalém. Boa tarde, é isso que é bom essa discussão toda, né? Mas nessa brincadeira toda, Dudu, já vai para 14 jogos, desde aquela virada no Mineirão que o Cruzeiro venceu o Corinthians por 3-2, são 14 jogos de vencibilidade com apenas um empate. E 12 anos que o América não vence o Cruzeiro. Não, aí teve o campeonato. 12 anos que o América não vence o Cruzeiro. Vamos lá. Desse número eu não me lembro bem direitinho. Mas o jogo em si, Afonso, o Cruzeiro, nessa linha de competência ou incompetência, eu ainda continuo achando que aconteceu uma coisa ali que o povo está comentando, não deu muito comentário nem nas redes sociais e também nem por alguns analistas que eu continuei ouvindo, mesmo pós o jogo. O Thiago Neves ontem não fez uma boa apresentação. Entendeu? Ele não fez ainda, né, Ele não fez ainda uma boa apresentação, mas ontem foi um dos jogos que ele talvez não foi muito feliz. Quando a bola chegava nele, o ataque, a bola parava. O Alisson entrou no segundo tempo também, e não diz nem o que, nem para quê. O Alisson foi um jogador também que apagou. Não dá para cobrar. Não dá para cobrar pelo tempo. Eu sei que não dá para cobrar, até pela condição que o Cruzeiro vem apresentando, pelo estilo de jogo, pela imposição que o América colocou sobre o Cruzeiro. Você acha que porque não foi só o Cruzeiro que quis recuar, não. Você acha que se o Thiago Neves tivesse no ritmo dele ideal... Ele não perderia o gol que ele perdeu. Aquele gol que ele bateu e a bola o Rafael tirou em cima da linha. Foi rolando. Ele não perderia nunca aquele gol. Ele não perderia aquele gol, Afonso, mas em vários momentos do jogo, ele chegou em condição, e mesmo de analisar e ver, parar a bola e olhar, escolher para quem tocasse. Teve situações que o Rafael Sobis estava sozinho pela direita. Teve situações que o Arrascaeta estava sozinho. Eu estava ao lado do Alexandre, para quem vai meu abraço, estava ao lado da TV Cruzeiro, assistindo o jogo, e ele tinha a possibilidade, sim, de chegar e de ampliar a jogada e não tentar a jogada mais difícil. E ele não conseguia executar essa jogada. Então, para mim, eu vi alguém criticando também esse meio de campo do Cruzeiro, o argentino, como é que é o nome dele? Ariel Cabral. Ariel Cabral. Para mim, foi um partidaço desse camarada ontem. Ele destruiu ali a zaga. Ele vem jogando bem. Ele jogou muito bem, entendeu? Para mim, ele foi o melhor em campo.
Porque ele salvou o Cruzeiro em várias situações, saiu, distribuiu o jogo, ele fez a posição ontem que talvez o Arrascaeta deveria ter feito, né? O Mano substituiu bem, só que a substituição do Mano não deu o resultado esperado. O que a torcida do Cruzeiro espera é que o Cruzeiro tenha um controle do jogo, não durante o momento inicial, mas controle do jogo pelo menos. Nenhum time vai manter 90% do jogo ou 100% fazendo uma partida brilhante como o Cruzeiro começou. Mas que tenha uma estabilidade maior, que tenha um domínio do jogo maior, para que não fique um jogo tão apreensivo. Apesar que, em poucos momentos, o América ofereceu resistência realmente ao Cruzeiro. Ele dominou o jogo no meio de campo, o Cruzeiro perdeu quase toda a segunda bola, mas o América não foi eficiente para poder concluir. Não chegou várias vezes com perigo ao gol do Rafael. E quanto ao Fábio, que foi um comentário inicial aqui do Flávio, eu acho que o Fábio já volta, pelo menos no banco, eu não sei, ou talvez até como titular em um desses jogos, porque tem 2 jogos, que é o contra o Muricy, que não oferece grande resistência, e depois tem o jogo contra a Tombense, entendeu? Esse vale porque vale pela liderança. Mas em seguida já está classificado na Copa Sul-Minas Rio. Então o Cruzeiro tem que mesclar realmente o time e entrar talvez com um time alternativo. E nessa o Fábio pode entrar. Muito bem, eu quero lembrar você, telespectador amigo, que nós estamos aqui em nome do BMG, que é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. Você tem um cartão? Maravilha. Mastercard? Maravilha. Marieta, a melhor para a sua saúde. Lá você encontra esses sucos que estão na tela aí, os famosos sucos verdes. Detox. Marieta tem saladas sensacionais, que você monta na hora, escolhe o seu molho, escolhe a cobertura e monta uma salada maravilhosa. Marieta, a melhor para a sua saúde. Diamond, Mega Shop, Pátio Savassi, e você vai estar muito bem servido. Marieta, sanduíches leves e sucos. Eu quero abraçar também os meus amigos lá do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Ali no Francisco Sá, amassou, arranhou, bateu, fica nervoso não. O Chiquinho dá um jeito, o Renato dá um jeito. Ali na esquina de Platina, Francisco Sá, esquina de Platina. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço para o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular. Aceita cartão do Ipsang no genérico, é show de bola. Alô, seu Eduardo, estou esperando o senhor aqui para participar com os rabugentos na terça-feira. Na Drogaria Gutierrez você tem sempre o melhor. E genérico é lá, com certeza. Abraçar também o Padre Lucas Almeida, no 34260069. 34260069. Vá agora para Itália e Suíça. Você pode viajar com ele. 34260069. Ligue para o Padre Lucas e faça parte do Grupo da Felicidade, que é o grupo dele. 34260069. Um abraço ao amigo Danilo, do Poço São Pedro e Poço Funil. Poço São Pedro na Niquelina 918. Ali em Santa Efigênia. E lá tem a DT Clean. A DT Clean está na bomba, a sua espera com preço sensacional. É a super hiper aditivada. Gasolina DT Clean. E tem a água mineral Ingá e Igarapé, para você levar para o seu sítio, sua fazenda, sua casa, pelo melhor preço de Belo Horizonte. E o Poço Funil está em Piuí. Lá tem também a DT Clean, um queijo artesanal maravilhoso. Você enche o tanque do carro, compra o queijo, leva para casa e vai sempre se lembrar do Danilo e do Posto Funil. Um grande abraço para essa turma. Olha, e você quer fazer parte do Minha Casa Minha Vida? A maior operadora do Minha Casa Minha Vida é a MRV. Disparado. E a MRV oferece para você opções maravilhosas. Você já imaginou você morando em Lagoa Santa? Que lugar abençoado, maravilhoso, qualidade de vida pura, ou em Sete Lagoas, a mesma coisa, pertinho de Belo Horizonte, agarrado em Belo Horizonte, a MRV te oferece essa oportunidade, a partir de R$ 399 mensais, com ITBI e registro pago. Aí é moleza demais, É só procurar a MRV. Estamos conversados? Conversar 3004-9000. MRV. José Alberto. Um abraço aos telespectadores, Eduardo, Flávio, Matusalém, doutor Maurílio, Afonso. Eles disseram aqui na quinta-feira que o Cruzeiro sempre teve dificuldades com o América. Mais dificuldades com o América do que contra o Atlético. E não deu outra. O Cruzeiro teve muitas dificuldades. Agora, iniciando o jogo, com aquele volume de jogo que o Cruzeiro apresentou, avassalador, eu
assistindo o jogo, imaginei o seguinte: o Cruzeiro vai realmente dessa feita fazer uma goleada aí. Porque 15 minutos de jogo, o Cruzeiro foi avassalador. Mas também não podia marcar 10 gols, não, nem 5. Ele tentou, mas não conseguiu. Agora, a partir do momento em que aconteceu o pênalti eu nem vou entrar em discussão, porque o técnico não é obrigado a saber isso, ele não conhece regras de futebol, mas a coisa é clara. O árbitro, dentro da grande área ou fora da grande área, ou um lance de pênalti, o árbitro apita, ele vê o bandeiro não precisa comunicar por telefone nem nada. Quando a falta é dentro da área, o bandeiro já vai direto para a bandeira de córner. Quando é pênalti, ele vai direto para a bandeira de córner. Quando não é nada disso, ele caminha para o meio de campo. Então, isso foi absolutamente normal, não cabe nenhuma reclamação. O toque por baixo nos pés foi voluntário, mas houve um empurrão com a mão que o árbitro, bem colocado atrás, não vê. Mas o bandeira no lateral ele vê. Então, pênalti claro e evidente. Agora, no meu entendimento, a partir dos 15 minutos, 16 minutos em que houve o gol, 1-0, o América, eu pensei que poderia recuar, ficar mal. O América cresceu, começou a crescer e terminou o primeiro tempo em igualdade de condições com o Cruzeiro, no meu entendimento. Agora, no segundo tempo, o que eu vi foi uma América à procura do gol o tempo todo. O Cruzeiro foi incompetente, o América não foi incompetente, o América foi competente, o América procurou. O Cruzeiro cedeu pelo menos 11 escanteios. O Rafael poderia ter sido considerado o melhor jogador em campo, fez 2 defesas milagrosas. O América atacava muito pela esquerda com o Pará e o Jorge Magrão, né? O Renan Oliveira ali pelo meio. O América sempre atacou o Cruzeiro. O América teve a oportunidade de marcar gols igual o Cruzeiro teve. O Cruzeiro fez 8 no primeiro tempo, o Cruzeiro fez muito mais finalizações. No segundo tempo, igualou o América com 8 finalizações e o Cruzeiro também com 8 finalizações. No segundo tempo, no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos iniciais, o Cruzeiro teve uma enormidade de posse de bola maior do que o América. No segundo tempo, o América teve mais posse de bola. Isso foi claro e evidente. O América procurou o gol o tempo todo. O América procurou até o último minuto o gol de empate. Foi um time valente, um time que jogou bem no meu entendimento. O Cruzeiro não marcou 3, 4, 5, então não conseguiu marcar. E o América não empatou porque não conseguiu marcar o gol de empate. Mas eu tenho uma opinião, a minha opinião é a seguinte, é que houve um jogo, Cruzeiro e América, que é um clássico. Eu acho que o resultado não foi justo, porque pelo que a América produziu, o resultado mais justo seria 1-1. Ninguém vai questionar o gol do Cruzeiro, correto. Mas, pelo que a América produziu durante todo o segundo tempo e durante metade do primeiro tempo, merecia um resultado melhor. Agora, que o técnico reclamou isso ou aquilo, o técnico não é obrigado a saber, então... Não é obrigado a saber? Hein? O treinador é obrigado a saber de regra de futebol, o jogador é obrigado a saber, sim, para não falar bobagem e não execrar o árbitro. Ele é obrigado, sim. Ele é mal informado, ele não sabe porque ele é mal informado. Não, Afonso, porque existe uma convenção entre árbitros e auxiliares... Que convenção? Agora, que convenção? O técnico, ninguém conhece a regra de futebol, muito pouca gente conhece. Zé, só uma coisinha aqui, que você foi árbitro há muito tempo, e hoje você sabe que além da posição que você falou que o Bandeira corre para marcar, né, ele tem a comunicação hoje. A comunicação, mas não precisou disso. E outra coisa também que gostaria que você esclarecesse, porque muita gente teve dúvida, o juiz pode ter tido dúvida de marcar impedimento. Só que o lance saiu de um lateral. O lateral não tem impedimento. Se tivesse essa dúvida, ele tinha que... Não, esse gol saiu... Exato. Esse gol saiu num detalhe da cobrança imediata do lateral, colocou o Rafael Sobes na frente do goleiro, sozinho. Então, mas a lateral é arma de muitos jogadores, muitos times hoje. Muitos times hoje tá falando isso. Pois mas o que eu digo, lateral não tem, lateral não tem impedimento. Agora, o que eu quero dizer, deixar bem claro, é o seguinte: eu acho que foi um jogo muito bom e eu acho que o resultado foi injusto, porque o América foi muito superior ao Cruzeiro no segundo tempo. O Cruzeiro cedeu 11 ou 12 escanteios. O Rafael foi um dos melhores em campo, foi o melhor em campo, no meu entendimento, fez defesas milagrosas. A América procurou o gol o tempo todo, perdendo de 1-0, okay. E o Cruzeiro não teve competência para fazer mais um gol, fez apenas um gol de pênalti. Então, foi um clássico. Eu acho o resultado injusto. O empate seria mais justo, na minha opinião. Tá, e eu acho que o América está pronto, com esse time está aí, pronto para enfrentar a Série B. Muito bem, o América está pronto para descer, se não abrir os olhos. Porque com esse time que está aí, o América está correndo um risco muito grande de não chegar entre os 4 do Campeonato Mineiro.
entre os 4 do Campeonato Mineiro, porque esse time está aí. Time velho. Velho. Ele está correndo um risco de não chegar entre os 4 do Campeonato Mineiro. Isso é um conselho que eu estou dando de graça, pelo que eu estou vendo. Os jogos do América que eu vi até agora. E para o Zé Alberto foi injusto, porque o América jogou melhor no segundo tempo e não fez gol. Mas o Cruzeiro teve, segundo ele, 15 minutos, que foi avassalador. Avassalador. Mas fez só um. Podia ter feito muito mais, né? Podia ter feito muito mais, né? Podia ter feito muito mais, né? Ô, Maurílio, só uma pergunta para você, Maurílio. Peraí. Você deixar uma pergunta para o Maurílio? Você vai passar a palavra para ele? Por favor, vamos lá. Você não acha que o técnico errou tirar o Pará ontem, não, Maurílio? Todas as jogadas, as boas jogadas aconteceram por O ali. Pará tem jogado mal para diabo. Mas ontem ele foi bem. Ontem ele estava no fogo. O melhor jogador do América foi o Gustavo Blanco de novo. A questão é a seguinte, as restrições que eu tenho, a individualidade do América, primeiro, o América contratou o Magrão para ser o guerreiro do ano passado, o Esteio, o jogador rodado. E ontem ele andou brigando o tempo todo com o Ricardinho. Ricardinho? O Henrique? Não, não é Henrique, não, o outro. O bom de bola. Rafinha? O Rafinha, não. O Robinho. Trocaram farpas e ele deu uma entrada desnecessária nesse jogador no final do jogo, que jogador rodado igual a ele não pode fazer. Aquilo é coisa para Júnior, que dá aquela de machista, macheza. Não vou levar isso para casa, não. Ficaram brigando, ele teve uma hora que ele fez uma falta, estendeu a mão pro menino do Cruzeiro, ele recusou e ele ficou com aquilo na cabeça e tirou o América do próximo jogo. O América está tateando para arrumar mais ponto. E ele seria o jogador veterano que deveria dar o exemplo. O outro é o Marion. O Marion se pega um stick pela frente, botava para ele cruzar 50 bolas. Porque ele chegava na linha de fundo, o América conseguiu fazer isso muito bem no segundo tempo, com jogadas trabalhadas. Aí ele cruzava lá para a bandeirinha de córner, para o lado oposto. Quer dizer, chegava, ele não é nenhum Wilton de Oliveira que fazia isso com a bola rasteira e já sabia que o jogador estava colocado, não precisava nem de olhar. Ele não, mandava a bola lá do outro lado e desperdiçava o ataque do América, que poderia sair gol por ali. Eu vou perguntar para vocês, vou começar com o Eduardo Panzi, porque eu acho que um treinador, na minha opinião, ele tem todo direito de ter dúvida, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, mas eu acho que o Roger não tem direito de ter dúvida entre Casares e Danilo. Ele não tem esse direito. Porque aí ele vai brincar com a gente, subestimar os jogadores, aí ele vai brincar com coisa séria. Ele não tem o direito de ter dúvida entre Casares e Danilo. Se ele falar assim, eu tenho dúvida pela vida do Casares fora de campo, pelo Casares fora de campo, então explica. Porque qualidade, tecnicamente, o Casares é 1 milhão de anos-luz melhor que o Danilo. 1 milhão de anos-luz melhor que o Danilo em qualquer posição que você colocar os dois. Do gol até o ponto esquerdo antigo. Em qualquer posição o Casares é melhor que o Danilo. Em qualquer uma que você colocar. Qualquer uma. Qualquer uma. Então acho que eu não tenho essa dúvida. Quanto a Felipe Santana ou Ezequiel... Gesiel. Como é que chama? Gesiel. Ezequiel do Cruzeiro. Gesiel, que é o garoto. Garoto, entre aspas, né? Essa dúvida é uma dúvida, ele não tem outro. É a chamada experiência, entre aspas, contra o garoto jovem. Mas eu acho que o jogo é para o Gesiel, na minha opinião. Porque o Felipe Santana está muito mal. O Felipe Santana está muito mal. Ou você dá para ele condição de melhorar nos treinos, porque dá para ele condição de melhorar jogando, é aquilo que a gente sempre está vendo. E olha, e essa pressão para botar o Luan para jogar, essa pressão para botar o Fábio para jogar, Eduardo Panzi. Afonso, eu concordo em algumas coisas, discordo na maioria. Eu concordo que o Casares é melhor do que o Danilo. Aliás, o Casares é melhor do que muitos no elenco do Atlético. Ele é melhor que o Leonardo Silva, mas o Leonardo Silva é melhor zagueiro que o Casares. O Casares é melhor do que é melhor do que o Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha é melhor lateral que o Casares. O Casares é melhor que o Vitor, mas o Vitor é melhor goleiro que o Casares. Para esse jogo contra o Tupi, eu não teria dúvida, eu iria de Casares. Porque você não precisa de um time que tenha recomposição, jogador que volte para marcar, porque o Tupi não vai atacar o Atlético. O Tupi vai ficar do meio para trás o jogo inteiro. Ele não vai atacar o Atlético. Para o jogo contra o Tupi, eu não teria a menor dúvida em escalar Casares, Robinho e mais um aberto do outro lado, seja Otero. O Luan deve entrar no segundo tempo, precisa
O Luan tem que jogar 10 minutos, gente. Precisa de ganhar ritmo. E é de 10, depois 15, depois 20, para entrar legal. Mas para outros jogos, talvez eu entenda a opção do Roger em deixar Casares no banco ou qualquer outro jogador, porque ele também no banco. Só qualidade. No banco. Só qualidade não ganha jogo. Você precisa ter um esquema, você precisa ter um time que, além de ter qualidade para fazer gol, saiba defender. E o Atlético sofreu muito com isso ano passado. Quando o Marcelo Oliveira escalava Casares, Robinho, não sei mais quem, fazia 2, tomava 5. E o Atlético foi uma defesa das mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Nesse ponto eu entendo o Roger. Agora, que o Casares é melhor tecnicamente do que vários no time, é melhor. E para esse jogo contra o Tupi, eu não teria a menor dúvida de escalar o Casares. E quanto ao Felipe Santana e Gesiel, realmente, Felipe Santana, a cada bola que chega perto dele é um arrepio, um frio na espinha. Só que é preciso jogar. E eu acho que esse jogo contra o Tupi é um jogo que pode ser bom para que o Felipe Santana vá ganhando esse ritmo de jogo, apesar que eu acho que o Tupi não vai incomodar em nada. Só que o Felipe Santana precisa, pelo menos, conseguir cortar a lateral, porque ele não conseguiu cortar a lateral no jogo contra o Chapecoense. Você perguntou sobre o Fábio? Eu não consigo ter essa dúvida que o povo tem. A hora que o Fábio tiver 100%, gente, eu até coloquei no Twitter agora, Fábio ou Rafael? Olha, um joga em alto nível há 9 anos e saiu do time por lesão. O outro joga em alto nível há 9 meses. Tá respondido. Flávio Carvalho. Bom, eu penso, Afonso, a respeito do Danilo, eu até falei que para mim o Danilo é o novo Patrick do Atlético, certo? É um jogador que o Patrick só não jogou de goleiro. Todas as outras posições, o Patrick jogou no Atlético e todo mundo, todo treinador, veio Marcelo, veio todo mundo, e o Patrick estava jogando, ia ser o Danilo. E acho que o Danilo não tem esse futebol todo para ser titular do time do Atlético. Então, para mim, não tem dúvida de que o Casares tem que ser titular do time do Atlético e o Danilo, para mim, ficar no banco ali. Agora, outro que precisa mostrar futebol também é o Elias. O Elias é exemplo do Thiago Neves, que chegou aqui no Cruzeiro, praticamente sem ritmo de jogo. Ele ficou muito tempo sem jogar em Portugal, no banco lá, né? Apesar de que em Portugal a gente sabe que o ritmo de treinamento é bem melhor do que de onde que estava o Thiago Neves, mas o Elias até agora também não mostrou nada. Então o Atlético tem que se acertar. O Atlético não fez uma boa partida para mim esse ano ainda. Né? A última partida do Atlético está no mesmo plano do Thiago Neves. Exato. Então, vamos lá. Só que nenhum dos dois jogou até agora. Certo? E o Atlético, a partida contra o Godoy Cruz, o Atlético tem que melhorar muito na Libertadores. Mas muito mesmo. Aquela partida vai ficar na cabeça do torcedor, né, como uma das piores partidas do Atlético nos últimos tempos. Lembrando que o Godoy Cruz ganhou ontem do Rosário Central. Chefe. Afonso, eu já vou totalmente contra a opinião de quase todos vocês, porque eu acompanhei muito Danilo no América, artilheiro. No artilheiro não é artilheiro do time, mas é um camarada que sempre faz gol, entendeu? Tem um chute muito potente. No América. No América, né? E veio para o Atlético. O Atlético foi rebaixado. Marcos Rocha também foi no América. Foi rebaixado para a Série B. E o América, Marcos Rocha, que é o melhor lateral do mundo hoje, do Brasil, citado por muitos, também foi no América que ele se revelou. Então o Danilo, no América ele foi escolhido o melhor lateral do campeonato. Pois então. E o Danilo ninguém nem lembrou. E por que o Atlético foi lá buscar ele? Porque ele tem competência. Mas comparar Marcos Rocha com o Danilo... Não vou misturar as coisas, né, Eduardo? Porque são opiniões. Eu respeito a sua e você respeita a minha. Claro que eu respeito, o Danilo, para mim, discordar. Ele está sendo mal escalado no Atlético, mal escalado pelo Roger. Não, o Danilo que você elogiou no América jogava nessa posição, ele não era lateral esquerdo, não? Não era lateral esquerdo. Posso acabar de concluir? Não, vou passar para você. E o Danilo, ele não tem culpa nenhuma, só que ele foi endeusado. Isso que eu não ia falar. O Matos Salenta é um deles. Não, não é porque endeusado. Não. E não joga essa bola que a gente está falando. Não, ele chegou. Talvez se ele chegasse aqui no Atlético e não tivesse feito gols, logo 1, 2, 3 gols, como fez nos jogos inicial, definindo, e todo mundo começasse a idolatrar ele, não estaria no banco não, Afonso. Se ele chegasse mais devagar, é que criou-se uma expectativa. Mas você quer o Danilo seria mais ou menos o caso do Brian no Cruzeiro. Só um minutinho. Mais ou menos. Resumo da ópera. Você quer o Danilo titular? Não. Hoje, então não dá para entender. Eu estou explicando que o Danilo não é tudo menos isso que eles estão falando, não. O Danilo tem a sua competência, tem o seu valor. Eu acho que está sendo colocado, está sendo mal escalado. Vai ser muito útil ao Atlético durante essa campanha. Agora, o Rocha tem que acertar ele. Colocar ele para jogar numa posição, deixar ele se firmar. E outra coisa, ele, próprio Danilo, não achar que vai fazer no Atlético, ele fazia no América. Porque até a visão de jogo de quem está vendo e comentando, a cobrança é muito maior. Lá ele destacava que ele não pode se achar craque.
E nesse último jogo que eu estava lá, ao lado do mestre aqui vendo o jogo, o Danilo inventava e queria fazer algo mais sempre com a bola. Se ele jogar e der o toque de primeira, daqui um pouquinho, Casares vai ficar no banco mesmo, porque o Danilo tem futebol. Tá, coitado do Danilo. Zé Alberto, coitado do Danilo. O Danilo vai ter que Ele só jogar não pode- mais uns ele só- 400 ele só não anos. pode, Vamos lá, achar Zé que ele é Alberto. craque. Vamos lá, Zé. Bem, só uma palavrinha de um minuto com relação ao Fábio Rafael. O Fábio foi afastado do gol do Cruzeiro por deficiência técnica? Não, por contusão. Então ele tem que voltar como titular. Aí o Mano Menezes faz uma alternância, um e o outro, ele vai ter tempo de ver qual deve ficar. Mas ele deve voltar como titular porque deixou o gol do Cruzeiro por contusão. Com relação ao Danilo, é aquela coisa, né? Ele chegou, é um bom jogador, chegou para o Atlético e nos primeiros e segundo jogo fez 3 gols aí, então foi endeusado, é o dono da posição, tomou a posição do Casares. Eu não penso assim. Eu acho que o Casares tem todo o direito de ser o titular, porque, primeiro, tem qualidade, é um jogador que já está acostumado a jogar com esse time do Atlético há muito tempo, o Danilo chegou agora, então eu acho que o Casares é muito mais importante jogando como titular do que o Danilo no momento. O Danilo é um grande jogador, ótimo, já mostrou isso, mas no momento eu preferia que fosse o Casares, porque além de ser tecnicamente muito bom, arma bem jogada, ele é um jogador que já joga com o time do Cruzeiro do Atlético há muito tempo. O Danilo chegou agora. E com relação ao Felipe Santos, né? Felipe Santana. Santana. Felipe Santana, eu acho que ele não está à altura de substituir o Léo, mas o Léo tem que ser poupado. Então, é importante para o Tupi fazer mais um teste com ele, porque o Tupi não vai poder oferecer resistência ao Atlético. Muito bem. Só tem uma coisa que tem que doutor... ficar clara. Né? Oi? Quem substituiu o Casares é o Robinho. É. O Casares saiu pro Robinho entrar, não foi pro Danilo entrar. Não, mas eu acho que agora a dúvida do treinador, e todo mundo fala, e ele também, é Danilo ou Casares. Eu não acho. Eu ouvi o Roger falar isso. Eu acho que o Luan voltando, nenhum nem outro joga. A Exatamente. turma está escalando o Galo aí. Exatamente. O Luan voltando, nem Casares, nem Danilo volta. Tudo bem, eu acho que o Danilo vai ser um bom reserva no Atlético, mas nada do que Também isso. acho. O nosso Maurílio pediu um minutinho para falar do goleiro Bruno, né, Maurílio? Exatamente. Nós temos Eu tô pouco vendo mais de um aí minuto. uma volúpia de comunicação na rede social, movimento. Bruno deve voltar. Chegou-se a notícia quente hoje de que patrocinadores estão retirando o patrocínio do Boa, porque o Boa está dando uma segunda chance ao Bruno. Ô, gente, se o dia que patrocinador começar a mandar em time, aí virou bagunça, porque aí é igual aquele patrocinador que me falou uma vez, eu patrocino essa rádio porque eu posso falar o dia inteiro o que eu quero. Não é assim, né? Eu acho que a justiça, o Bruno está legal, pode pagar no futuro o que não deveria estar pagando até então, e eu acredito que ele merece uma segunda chance. Eu tenho certeza que muita gente está contrária à minha posição, até porque eu sou advogado e sempre fui advogado de defesa. Porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Depois que a própria Justiça, o Supremo Tribunal Federal, deu ele a condição de trabalhar, por que então vão impedir de trabalhar? Em decorrência de movimento de mulheres, movimento de patrocinadores, eu acho que isso aí é injusto. E o que está muito vivo hoje na rede social. Um comunica com o outro comunica com um, e aí vão criando aquele bolo e a imprensa da cobertura. O que acontece é que o cara está aí na berlinda querendo um novo caminho para voltar à sociedade e está sendo torpedeado por isso. Você não coloca a pena de morte de uma vez, então, né, Maurício? Tá tudo muito vivo, menos a Elisa Samúdio. Mas eu acho que depois que ele fizer 2, 3 partidas boas, defendendo o gol do Boa, entendeu? Eu acho que as coisas começam a amenizar. Por enquanto, tudo é novidade, tudo é só falar. Eu acho que é muito descômodo falar sobre a questão do Bruno. Mas eu acho o seguinte, o crime do Bruno foi escalabroso. O crime do Bruno foi cheio de qualificativas. Peraí, Zalberto, ainda você está entrando no mérito. Você não pode falar no crime dele. Zalberto, só um minutinho. Ele não foi julgado nem condenado. Como é que foi dele? Eu sei, mas como é que foi dele? O crime que ele cometeu, ele está indiciado como motivo torpe, sequestro de criança, isso aí é acusação, privado. Você disse que ele cometeu. Depois é o seguinte, ele sabe onde é que está o corpo dessa moça. Ele sabe. Agora não vai falar. Agora, eu acho que o Bruno tinha que ter... Então tá bom, agora acabou o programa. Não tem... Zé Alberto, acabou o programa. Gente, depois a gente fala mais do Bruno, tá? Vamos deixar o rapaz viver? Tá, pelo amor de Deus. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tinha que viver preso.